Boa noite, boa noite. Gente, minha internet caiu. Voltou só agora. Peço que vocês me perdoem a demora para voltar. Mas sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos para mais uma live. Amém, glória a Deus. Vamos nos preparar para estar orando. Seja bem-vinda, Renata. Deus abençoe você, amiga. Que Deus cubra você da proteção dele, você e sua família. Amém. Que ele derrame porção dobrada de amor, porção dobrada de domínio próprio, muita sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos começar. Vó, seja bem-vinda, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Deus abençoe a senhora. A gente está começando agora. Eu tentei entrar mais cedo, mas a internet caiu e eu só consegui entrar agora. Seja bem-vinda, vó. Amém. Obrigada, amiga. Também estou feliz por você também, tá? Já vamos daqui a pouquinho começar orando, para que nós possamos começar a ministrar o que Deus tem colocado no meu coração, para estar ministrando, passando para vocês, mulheres, dizer que esse é o nosso tempo. Deus tem levantado um exército de mulheres, né, corajosas, posicionadas, e é o nosso tempo. Amém? Gisélia, eita glória, amiga de São Paulo, gente. Seja bem-vinda. Um beijo no seu coração. Que Deus abençoe. E o meu paizão, cadê? A Felipe tá mandando um abraço, um beijo no coração dele. Para as meninas também, tá bom? Já nós vamos orar para começarmos a palavra. Hoje é um tema bem impactante, mas necessário. Amém. Glória a Deus. Vou orar sim. Vamos estar orando em nome de Jesus. Amém. Muitas saudades. David, seja bem-vindo, primo. Que Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. As lives aqui são toda terça e toda quinta-feira. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. E terça-feira eu fiz a live e, como eu falo, né, em todas as lives, quero falar aqui também que toda terça e toda quinta, antes de começarmos, né, para se preparar para começar a fazer uma live, para entregar o que Deus quer que entregue, é uma batalha espiritual muito grande, muito, muito, muito. E eu sinto no meu corpo. Então eu já peço desde já que vocês que estão aqui na live, ore por mim, me cubra com a oração de vocês, porque o inimigo ele não quer que a gente fale, ele não quer que a gente entregue aquilo que Deus quer que a gente entregue. Fica várias batalhas, né, espirituais ali para que a live não aconteça, para que você não consiga fazer um vídeo. É batalha. Quem é
cristão sabe, né? Quem tem aí sua intimidade com Cristo sabe como é quando está programado para você entregar algo de Deus. Mas nós vamos entregar em nome de Jesus. A internet deu uma bugada aqui, caiu a live, mas voltei. Para a glória de Deus. Amém? Amém. Vamos começar orando. Quero que você feche os seus olhos. Se você quem estiver dirigindo, conecta o seu coração, conecta o teu espírito no céu. E que Deus vai falar com nós aqui, com cada um de nós, poderosamente. Glória a Deus. Só um minutinho, gente. E o tema hoje desta live, desde já quero comunicá-los. O tema é mulheres quebradas. Né? Deus tem algo especial com mulheres quebradas. E esse tema é um tema que tem tomado o nosso coração, né? A gente vai falar sobre uma mulher que já tem um tempo que eu quero falar sobre essa mulher. Na verdade, merecia até uma série do tema, né? Só a respeito desta mulher. Mas nós vamos já introduzir esse assunto e eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração assim como Ele falou no meu. Amém? Então você que está entrando agora, convida uma amiga, convida uma pessoa para estar aqui. Né? Quem sabe essa live vai ser um divisor de água, né? Na vida dessa mulher, essa mulher que está quebrada, essa mulher que está perdida em muitas áreas da sua vida. Então deixe o Senhor te usar. Esse tema, mulheres quebradas, ele tem um poder sobrenatural nas mãos de Deus. Né? Porque Deus não usa coisas perfeitas. Deus não usa mulheres perfeitas. Né? Porque todas as vezes que você olhar para a Bíblia, você vai ver Deus usando as mulheres improváveis. Né? Deus usa as mulheres, né, improváveis da Bíblia. E uma delas usou Raabe, né, que foi uma prostituta, né, usando a mulher do fluxo de sangue, uma impura, uma imunda para a sociedade. Então, Deus usando também a mulher samaritana, que tinha 5 divórcios nas costas. Né? Então, Deus só usa mulheres improváveis, mulheres quebradas. Esse é o Deus que eu sirvo. O Deus que escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Os que não são para confundir os que são. Os pequenos para confundir os grandes. Então, encaminhe essa live no seu grupo de WhatsApp, das suas amigas, no Instagram, e deixe o Senhor tocar e abençoar cada uma dessas mulheres através dessa palavra. Amém? E eu te convido agora para a gente estar orando comigo. Vamos orar. Feche os seus olhos. Amado Deus, aqui estamos aqui na Tua presença, porque Tu é aquele que olha para nós com um olhar de misericórdia, porque o Senhor não nos julga pela nossa aparência, pela nossa história. O Senhor não nos julga pelo nosso histórico, mas o Senhor sabe exatamente a essência, o potencial e o valor que existe dentro de cada uma de nós. Obrigada, Senhor, por nos olhar com um olhar de misericórdia, com um olhar de graça, com um olhar de bondade, Pai. Obrigada, Deus. Obrigada porque o Senhor depositou em nós uma fonte que jorra, uma fonte, Senhor, que não para, uma fonte que não envelhece, uma fonte que não se esgota. E essa fonte, Senhor, ela vai nos levar ao nosso máximo potencial.
Essa fonte, ela vai nos levar à nossa linha de chegada, à nossa linha do propósito, do objetivo e do destino que Tu tens para cada uma de nós. Não nos deixe, Senhor, permitirmos que situações que vieram para nos quebrar, frustrações, planos adiados, sonhos frustrados, venham nos roubar, Pai, da possibilidade de virar a página e vivermos uma nova história contigo. Espírito Santo, acende os corações, levanta mulheres quebradas para serem avivalistas nesse tempo, para que através do lugar da ferida, outras vidas possam ser levantadas. Em nome de Jesus, que possam ser tocadas e iluminadas através dessas mulheres. E eu creio, Senhor, que o Senhor está pegando um exército poderoso de mulheres que são improváveis, que talvez a sociedade não dá nada, talvez a igreja não dê nada, mas o Senhor olha e vê valor em nós. Obrigada, Espírito Santo, porque Tu és a razão da nossa vida e nós amamos a Tua presença e nós convidamos o Senhor, esteja aqui conosco, porque se o Senhor não estiver aqui, de nada disso aqui valerá a pena. Nada disso vale a pena estar aqui neste momento, parar um instante para ouvir a Tua palavra. Não vai fazer sentido nenhum se a Tua presença não for real conosco. Espírito Santo, venha e flua em cada um de nós. Começa hoje aquilo que Tu tens a fazer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos começar. O Espírito Santo ministre e fale no coração de cada um de vocês. Eu sei que esse tempo ele vai ser um tempo precioso hoje. Amém. Deixa eu só ajeitar aqui. Estou respondendo aqui também. Bom, o tema hoje é mulheres quebradas, né? E esse tema é um tema que muitas vezes as pessoas rotulam, né, as mulheres quebradas, porque elas são rotuladas por sua marca, né? Mas embora você tenha sido apontada pelos rótulos, hoje, eu quero te dizer que hoje o Senhor olha para você e diz que hoje Deus tem algo poderoso com mulheres quebradas. Eu não te chamo pelo teu rótulo, eu não te chamo pelo nome que a sociedade deposita sobre você. Eu te chamo pela sua essência, eu te chamo pelo teu propósito, eu te chamo pelo teu destino, acima de tudo, eu te chamo pelo seu nome. Amém? Deus, ele olha para você e diz: eu tenho sim algo poderoso com mulheres quebradas. Porque a gente normalmente descarta aquilo que está quebrado, mas Deus não descarta aquilo que está quebrado. E no ato de uma mulher quebrada se reerguer das suas ruínas, no ato de se reerguer da sua dor, ela vai salvar a sua família. No ato dela reerguer das suas ruínas, ela vai dar destino a outras mulheres de viverem também os seus propósitos. Porque existe algo poderoso, uma mulher que foi quebrada e se reergue, se levanta, e tem o ato de se reerguer. E é exatamente isso que Deus está queimando no nosso coração. Mulheres que estão dispostas a se reerguer. Mulheres que estão dispostas a virar a página. Mulheres que estão dispostas a viver uma superação, a viver uma resiliência. Sim, porque nós deveríamos ser muito mais preparadas para perder do que para ganhar. Porque ao longo da nossa vida, a gente vai ver que a gente vai perder muito mais do que ganho.
Porque ganhar é muito fácil, vencer é muito fácil. E na verdade, se a gente aprender a perder, acredite, você vai estar muito mais preparado a ganhar. Por quê? Porque quando você está pronta a perder, você está pronta para secar as lágrimas mais rápido. Você está pronto para virar a página mais rápido. Você está pronta para perdoar logo aquilo que tem que ser perdoado. E quando a gente não aprende a perder, a gente fica remoendo aquela dor, anos da nossa vida. O tempo passa, anos passam, histórias de outras pessoas crescem, evoluem e a sua fica aí, parada. Porque você não aprendeu a perder. Porque você remoe aquela dor, você deixa aquela dor ficar remoendo dentro de você. E você não aprendeu a perder. E o Evangelho, quando a gente olha para a palavra de Deus, ela nos ensina muito mais a perder. Aqui nos fala muito mais em situações que a gente vai perder, e a gente precisa se preparar para isso, do que para situações que a gente vai ganhar. Porque ganhar é fácil, principalmente quando eu não estou pronto para perder. Você está me entendendo? Quando as coisas, áreas da minha vida que foram frustradas, eu apresentar para Deus o meu coração, que não é por tudo seja grato, mas em tudo seja grato. E em tudo fazer uma diferença. Não é, eu estou com um diagnóstico de um câncer e eu vou ser grato pelo câncer. Não! Eu vou ser grato em meio a essa situação que eu estou atravessando. Eu vou ser grata em meio à dor que eu estou atravessando. Eu tenho um câncer, mas o câncer não vai me ter. Hoje eu estou quebrada, mas a área da minha vida que eu estou quebrada não vai me ter. Hoje eu estou frustrada, mas essa área frustrada da minha vida não vai me ter. Porque eu aprendi a me reerguer, apesar da dor. Eu aprendi a ser grata em meio à fornalha. Eu aprendi a atravessar a tempestade, sabendo que eu tenho Jesus dentro do meu barco. Essa é a palavra que nos ensina. Isso é o que a palavra nos revela, gente. Isso é o que a palavra mostra para mim e para você. Esteja preparada para perder, esteja preparada para virar a página, esteja preparada para secar as lágrimas, esteja preparada para viver o novo de Deus. Para de ficar paralisada no lugar dessa dor. Para de ficar remoendo o que fizeram com você. Porque me traíram. Porque meu marido fez isso. Porque a minha sogra fez isso. Porque eu fui diagnosticada com uma doença terrível. Porque não, o que você está enfrentando não pode te ter. Não pode te ter. Não pode roubar a sua essência. Não pode roubar o seu destino. Não pode roubar o seu potencial. E hoje nós vamos falar de uma mulher que nos ensina muito. Sim, uma mulher que nós rejeitamos. Porque a gente precisa entender que antes da gente entrar nesta mulher, eu quero pontuar algumas partes para a gente introduzir essa mensagem. Que as nossas ruínas, ela não determina a nossa identidade. Você não é definida pela situação que você está vivendo hoje. A situação que você vive não te define. Eu estou enfrentando uma doença. Essa doença não te define. Eu estou enfrentando um divórcio. Esse divórcio não te define quem você é. Eu estou enfrentando uma dor, eu perdi o meu marido, eu estou enfrentando um luto, mas essa dor, esse luto não define quem você é. Nenhuma ruína, nenhuma área frustrada, nenhuma porta fechada pode definir quem Deus te chamou para ser. As suas ruínas não determinam a sua identidade. Mas quando reconstruída, elas determinarão a sua autoridade. Entenda uma coisa. Uma mulher reconstruída, uma mulher que se reconstrói, uma mulher que se reestrutura,
altura, uma mulher que se reergue, se é que existe essa palavra, que eu acredito que existe, uma mulher que se reergue. Gente, vocês têm noção? Tem noção? Essa mulher, ela tem uma autoridade sobre ela, que uma mulher que nunca foi quebrada, ela não carrega essa autoridade, mas aquela que foi quebrada, existe uma autoridade naquela que foi quebrada, que ela vai dizer diante de outra mulher: eu venci, você também vai. Eu enxuguei minhas lágrimas, você também vai. Eu virei a página, você também vai. Deus me fez cantar de novo, você também vai cantar. O tempo da primavera vai chegar na tua história. O tempo de cantar vai chegar na tua história. E vai chegar uma hora que uma mulher quebrada diante de você vai aparecer. E o seu testemunho será um lugar de autoridade daquilo que o Senhor vai fazer através dessa mulher, pela história que você carrega, pelo lugar de autoridade que você foi curada. E a gente precisa entender isso. E eu descobri que as coisas que mais me machucaram tornaram um grande combustível para mim, na minha vida, para dar velocidade no meu destino. Eu descobri que foram as coisas que mais me machucaram, se tornaram o combustível necessário que eu precisava. É muito forte isso, gente. Então, aquilo que está sendo dificultoso para você hoje, um dia você vai ver que isso foi a seu favor. Porque Deus pega aquilo que foi contra você e torna a seu favor. Esse é o meu Deus. Porque neste processo, ou a gente deixa que a dor nos amarga, ou a dor vai te melhorar. É um ou outro. Tem pessoas que diante da dor, elas amargam, elas paralisam, elas se tornam intragáveis. É impossível convivência, é impossível relacionamento, são ranzinzas. Tem pessoas que, mediante a sua ruína, a sua dor, se tornam essas pessoas. São amargas. Nada você pode falar com elas, tudo você machuca. Por quê? Porque aquela dor está lá latente. Olá, boa noite. Então é isso, gente. Quando você tem essa dor, você não deixa a pessoa acessar ali o quanto você é divertida, o quanto você é boa, porque você está amarga ali pela dor que te aconteceu, pelo trauma que te aconteceu. Mas hoje o Senhor, Ele quer entrar neste lugar e Ele quer transformar esse lugar de dor que vai trazer para fora a sua melhor versão, que vai trazer para fora a mulher que Deus quer que você seja. Você está entendendo? Sabe, existem algumas fornalhas que Deus não vai te impedir de passar. Existem algumas inundações que você vai precisar atravessar. E você vai ter que passar pelo teste. Você vai ter que passar pela prova. E o melhor de ser quebrada é porque o que você viveu, você vai poder dividir com muitas outras pessoas. O que você viveu vai ser cura para outras pessoas. Onde você está quebrada hoje vai ser um lugar de autoridade sobre a sua vida amanhã. Gente, se dissesse isso para mim, na minha época que eu estava tão quebrada, eu não acreditaria. Eu não acreditaria, gente. Mas hoje eu estou aqui como voz do Senhor para te dizer a área que você está sendo quebrada hoje, que você nem vê solução. Quem dirá ter autoridade? Você não vê nem a solução do problema, quanto mais ter uma autoridade para poder ministrar sobre a vida de alguém a respeito disso.
Acredite, amanhã vai ser o seu lugar de autoridade. Amanhã vai ser o lugar onde você vai fluir. Porque onde está a tua dor, está o teu ministério. E aí um dia você vai dizer, uma vez eu fui uma menina quebrada, uma mulher quebrada, mas hoje eu sou uma mulher forte. Uma vez eu fui uma mulher quebrada, mas hoje eu sou uma mulher forte, porque eu aprendi a virar a página, eu aprendi a secar as lágrimas, eu aprendi a me levantar e me reerguer e entregar todos os meus pedaços para Deus. Sabe? Deus, ele é especialista em transformar a nossa bagunça em uma mensagem. Deus, ele é especialista em transformar uma aprovação em um testemunho. Deus, ele é especialista em transformar um julgamento em um triunfo. Deus, ele é especialista em transformar uma vítima em uma vitória. Deus é especialista nisso. Deus, ele pode curar corações quebrados, sim. Mas é necessário que você entregue para ele todos os pedaços. Muitas vezes a gente não deixa Jesus entrar em todas as áreas da nossa vida. A gente não fala, Deus, entra aqui. A gente não quer deixar Jesus acessar o lugar da bagunça, o lugar da ferida, o lugar que está cheio de bicho, cheio de coisa bagunçada, uma sujeira. Mas Jesus precisa acessar este lugar, porque para você viver o que você precisa viver em Deus, é necessário que você entregue para Ele todos os seus pedaços. É necessário que você entregue para Ele todas as áreas da sua vida. Deus, ele não quer um relacionamento por departamentos, que você só se relaciona com Ele quando está na parte boa da sua vida, ou quando está na parte bonita. Não, Ele quer o seu pior dia. Ele quer a sua mágoa mais profunda, para fazer deste lugar uma mensagem poderosa para o reino de Deus. Você está entendendo? Uma mensagem que vai alcançar muitas mulheres através daquilo que você superou. E se por meio de um coração quebrantado, Deus pode realizar os seus propósitos no mundo, agradeça a Deus por Ele ter te quebrado. Agradeça a Deus por Ele ter permitido que você passe pela dor. Agradeça. Porque tem um propósito, gente. Tem um propósito. Tem um objetivo. Só agradeça. Porque hoje você não está entendendo. Mas lá na frente você vai entender. Muitas coisas que Deus faz hoje a gente não entende. Mas lá na frente a gente vai entender. E quando você sentir que está quebrada, tenha certeza de que Deus está planejando te usar de uma maneira muito grande. E eu quero te convidar a você ler comigo em Gênesis, capítulo 3. Eu vou ler apenas um versículo, para a gente não estender muito. Gênesis 3:20 conta a história da mulher quebrada que nós vamos falar hoje. Abriu sua Bíblia, Gênesis 3:20. Anotem, escrevam aquilo que o Senhor vai falar ao nosso coração. Amém? Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. A mãe de toda a humanidade. Ela foi a primeira entre as mulheres que foi enganada e que foi levada ao pecado. E, obviamente, isso teve grandes consequências. E eu já introduzi um pouco essa mensagem sobre Eva. Eu fiz um vídeo, falando sobre Eva.
E Eva, ela é um tipo de mulher que ninguém quer ela no nosso time. A gente quer a Ana, a gente quer Maria, a gente quer Ruth, a gente quer Esther no nosso time, mas ninguém quer a Eva. E todas as vezes que algo ruim que a gente enfrenta, como a dor de um parto, ou coisas que nós vivemos que foram frutos de consequência do pecado, e nós reclamamos de Eva. Ah, mas essa Eva bendita, graças a essa Eva eu estou enfrentando isso, graças a essa Eva eu estou passando pela dor. E a gente rejeita a Eva. Mas sabe, o Espírito Santo ministrou no meu coração que existe muito de Eva dentro de nós. Existe muito de Eva que a gente carrega na nossa história. E às vezes, quando a gente rejeita a Eva, não é a Eva que você está rejeitando, mas é você. É as áreas difíceis que você enfrenta. São as áreas que, quando você é tomado pela tentação, e você está numa disciplina, você está caminhando bem, você está evoluindo bem, mas a tentação vem. Você sai da sua disciplina, você sai do seu propósito, você sai daquilo que você tinha se comprometido com você mesma. E essa mulher existe em cada uma de nós. Toda hora nós somos tentados a fazer algo que sabemos que não é de acordo com aquilo que nós alinhamos e queremos para nós. E que muitas vezes sabemos que nem é o que Deus quer para nós. E a gente precisa entender que essa mulher, essa Eva, está em mim, está em você. E quando a gente rejeita ela, a gente está rejeitando a gente. Mas quando a gente acolhe a história de Eva, quando a gente olha com um olhar de misericórdia, a gente também está fazendo o mesmo conosco. Estamos olhando para nós com um olhar de misericórdia. Estamos olhando para nós e dando para a gente a possibilidade de lutar para extrair de dentro de nós a nossa melhor versão, extrair de dentro de nós a mulher que Deus nos destinou para ser. Amém, glória a Deus, Danilze. Seja bem-vinda, amada. Saudade. Um beijo no seu coração. Que Deus abençoe poderosamente sua vida e a vida da sua família. Eu faço sim live todas as terças e quinta-feira, tá bom? Terça e quinta. Deus abençoe, que você seja impactada por essa palavra, em nome de Jesus. Então Eva, ela foi a primeira mulher a sofrer tudo. Você já parou para pensar nisso? Ela foi a primeira pessoa a sofrer tudo. Ela foi a primeira pessoa que foi rejeitada pelo seu marido. Já parou para pensar em Eva? A mulher que muitas vezes, nós rejeitamos. Porque a gente não quer falar de Eva, gente. A gente não quer. Ela foi a primeira mulher que foi a primeira a passar pelo sofrimento da gravidez, a dor do parto. Ela foi a primeira mãe a sofrer com as atitudes dos filhos, porque ela foi mãe do primeiro homicida da Bíblia, né? Ela sofreu tudo primeiro. Ela sofreu tudo, muito sozinha, tudo, só ela e Deus. Então a gente tem que olhar para Eva com um olhar mais de misericórdia. E hoje eu quero te convidar a você fazer isso. E Deus permitiu que Eva fosse também um modelo de esperança. Porque por meio dela viria o descendente. O descendente dela, que é a semente, que está escrito em Gênesis 3,15, que Deus prometeu a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador. Foi por meio dela que Deus trouxe um rastro de esperança, um rastro de luz no mundo. Mesmo diante do pecado, foi através dessa mulher quebrada que Deus disse: vai vir aquele que vai ferir a cabeça de Satanás.
A Bíblia diz em Gênesis 3,15: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Na área que você foi quebrada, será manifestada o fim do inimigo na sua história, o fim de Satanás na sua história. Na área que você foi quebrada, está sendo decretada o fim do inimigo sobre a tua história. Porque Jesus, ele vai nascer na sua história. A Bíblia diz: este te ferirá a cabeça. Isso prenuncia a derrota de Satanás. Quando Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, existe sim uma Eva em mim e em você. Somos muito boas para escolhermos exatamente os caminhos que nos afastam do nosso propósito. Você tem um objetivo profissional, você tem um objetivo financeiro, você tem um objetivo emocional, um objetivo para o seu casamento. Fala para mim se você já não falhou em algo, se você já não negociou esse seu objetivo. Já, muitas vezes. E essa tentação de negociar é a Eva dentro de você, dentro de mim. E muitas vezes a gente peca sem nem ter uma serpente para conversar com a gente. E Eva pecou diante de uma serpente. Então a gente precisa entender que existe muito dela em nós. E ela foi humilhada, ela foi bombardeada, ela foi massacrada por nossos conceitos a respeito dela. E a gente fala: mas Eva? Não acredito que a Lídia está falando de Eva. Sim, Eva, escolhida, feita, desenhada e destinada para um propósito. E existe muito dessa Eva dentro de mim e dentro de você. Ela é a mãe de todas nós. E por que eu quero resgatar mulheres se eu não estou disposta a resgatar o papel de Eva na nossa história? A lição que ela traz, eu quero a lição de Ana, eu quero a lição de Maria, eu quero a lição de Ruth, eu quero a lição de Esté, que for rainha, mas eu preciso extrair, resgatar o valor de Eva sim na minha história. E o que ela pode acrescentar na minha caminhada? O que ela pode acrescentar na minha jornada? Então a gente precisa fazer isso. E se você, assim como eu, existem momentos da sua vida, no longo do seu dia, que você se frustra com você mesma. Aquilo que você pretende fazer, você não faz. E lembre-se, é a Eva aí dentro de você. Mulheres que às vezes estão se perdendo dentro de um mundo que é maior que elas. Mulheres que estão tentando se recuperar diante de uma queda. Essas são Evas. Mulheres que estão tentando gerar frutos bons, apesar delas terem sido expostas aos frutos proibidos. Às vezes a gente não quer ter Eva no nosso dia, porque não queremos ter nós mesmas. Mas hoje Deus está fazendo a gente refletir sobre Eva, para que eu e você possamos chegar na nossa linha de chegada, naquilo que Deus disse. Olha, eu criei a Carla, olha, eu criei a Danilze, eu criei a Lucília. Eu criei elas para um propósito, elas têm um destino de chegada. Mas vai vir muitas coisas para você não chegar nesse lugar. Vai vir muitas situações para você não chegar nesse lugar. E é exatamente aí que nós vamos aprender que existe uma luta que nós precisamos travar para vencer essas áreas quebradas da nossa vida. Você não vai parar naquilo que se quebrou, mas você vai se reerguer. E Eva se reergueu. Eva foi a primeira mulher que teve que recomeçar diante do pecado. Eva foi a primeira mulher que teve que permanecer firme, mesmo diante da dor do parto.
E dizem que Eva, ela teve muitos filhos. Imagine quantas dores de parto, que não tinha anestesia, não tinha nada. A minha avó, que está aqui na live, sabe. Ela também passou por isso. Várias filhas, todas normais. Então, qual é a área da sua vida onde você continua a repetir o ciclo que te torna uma pessoa, que te torna alguém que você olha para você, que você se sente alguém com menos valor? Você olha para você e se diz: por que eu fiz isso? Por que eu sou assim? Por que eu fiz daquela maneira? Sabe? Isso é exatamente o fruto proibido. Aquele pavio curto que a gente tem, muitas vezes, aquela palavra torta, aquela ignorância desnecessária, aquela falta de disciplina, aquela falta de compromisso com algo que você se comprometeu com você mesma, é o teu fruto proibido. E nós temos uma missão hoje: resgatar as Evas que estão perdidas. É isso, gente. É isso, nós temos que resgatar essas Evas, não excluir. E quando a gente pensa em Eva diante do fruto proibido, eu também fui exposta ao fruto proibido. Você também foi exposta ao fruto proibido. Mas eu não estava no jardim, onde tudo fluía, onde era tudo lindo. E nem estava diante de uma serpente que me conduziu ao pecado. Mas foi o próprio pecado da minha mente, foi a própria inclinação da minha carne que me levou e me expôs ao fruto proibido. Eu pequei por minhas próprias escolhas. Eu pequei por minhas próprias decisões. Eu muitas vezes me quebro por decisões erradas que eu tomei na minha vida. Muitas vezes, gente, ser quebrada é fruto sim de provações que Deus permite que a gente seja quebrada. Mas muitas vezes ser quebrada é fruto de decisões, de pecados, de tomadas de direção que não é de Deus, que não era de Deus. E quando a gente toma a direção que não é a direção que Ele tem para nós, muita gente peca, a gente erra. E existe 2 trechos aqui no Novo Testamento que fala sobre Eva, que está em 2 Coríntios. 11. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie das suas sinceras e puras devoções a Cristo. Paulo coloca Eva aqui como alguém que foi tão vulnerável quanto eu e você somos. Que assim como ela, nós não podemos deixar que sejamos quebradas por aquilo que ouvimos. Que assim como ela, nós não podemos deixar que o erro venha por meio de promessas enganosas. Porque ele está dizendo aqui: ei, cuidado para vocês não serem enganadas ou enganados como Eva foi. Cuidado para vocês não serem levadas por doutrinas, por conversas que não é a direção de Deus para sua vida. Porque muitas vezes, e Paulo estava falando a uma igreja muito carnal no Novo Testamento, que a igreja de Coríntios ela era muito carnal. Era uma igreja que tinha muitos dons, muitas evidências do Espírito Santo, mas que era uma igreja carnal.
Uma igreja que estava cheia de fermento, cheia de orgulho, cheia de vaidade. Era uma igreja que era muito carnal. E que foi uma igreja que Paulo se entristeceu muito. E ele demonstra isso em suas cartas. E quando ele fala, olha, cuidado com as doutrinas. Olha, cuidado para vocês não serem enganados como Eva foi. E quando ele fala isso, ele está dizendo, ei, a Eva ela é tão humana quanto nós. Meu Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Só um minutinho. Eita glória, Lívia. Aleluias. Estamos na metade. Vai dar certo, em nome de Jesus. Coloca ali no carregador para mim. Pega lá o cabo grande. Só um minuto, gente. Nós já vamos continuar. Coloca lá. Mas tá carregando o seu fone. Tira. Cadê seu celular? Glória a Deus, aleluias. Então, gente, nós temos que tomar cuidado para não sermos vulneráveis por aquilo que a gente ouve. Um cara chegou para você e disse que ia mudar sua vida, fez promessas, mundos e fundos para você, e você caiu. Veio alguém e falou, olha, eu vou cuidar de você, eu vou te tratar bem, eu vou cuidar do seu coração, e veio e quebrou seu coração. E muitas vezes nós somos levados por coisas que ouvimos, por coisas que acreditamos. Muitas vezes o erro começa de promessas de algo que não é real. O declínio começa por conversas que fizeram você acreditar que tal caminho é o melhor. Mas na verdade esse caminho te levou à morte, te levou à destruição, te levou a ser quebrada. Então muitas vezes nós somos quebradas pelo desejo de controlar as coisas, porque se tem uma coisa que mulher gosta de fazer é querer controlar tudo. A gente tem o hábito de querer controlar as coisas. E aí sabe o que acontece? Deixamos o estresse, a ansiedade, a depressão roubar a nossa alegria da jornada. E é por isso que o estresse, a preocupação, a ansiedade, ela é o resíduo de alguém que confia em si mesmo. De alguém que é o seu próprio Deus. Sério. O estresse, a depressão, a ansiedade é um resíduo do velho homem. É um resíduo de alguém que está confiando em si mesma.
é um resíduo que está de alguém que está querendo fazer de si mesmo o seu próprio Deus, que está no controle de tudo. E isso é muito forte. E a adoração a Deus, por isso que é necessário a gente ter tempo de adoração. É necessário a gente ter tempo para entrar na presença de Deus, porque quando você adora a Deus, você se permite confiar no poder de Deus para dirigir os seus passos, para dirigir a sua vida através da sua palavra, através da vida de Cristo em você, ao ponto de você dizer, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Eu não vou ser determinada pelas áreas que eu fui quebrada. Eu não vou ser determinada por as influências do inimigo na minha vida, na minha mente. Querendo que eu confie em mim mesmo. Querendo achar que eu posso ter o controle. Porque você concorda comigo que quando Eva comeu do fruto, ela quis ter um pouco de controle da situação? Ela quis ter o controle de querer saber como ia ser depois? E às vezes a gente quer controlar tudo. E como nós somos quebradas por Deus, a gente precisa entender que uma coisa que Deus está quebrando dentro de nós é este altar que a gente faz para nós mesmas. Esse altar que a gente acha que pode controlar tudo. Eis aí a morte que teve da Marília Mendonça, mostrando para mim e para você que a gente não tem controle de absolutamente nada. Se você está aqui hoje com fôlego de vida, louve como se fosse a sua última oportunidade, porque amanhã pode ser que você não chegue. Ah, mas eu tenho chamado, eu tenho um ministério, faça ele, viva ele hoje, porque pode ser que amanhã você não esteja mais aqui. Meu Deus! Olá, tudo bem? Seja bem-vinda! Aleluia! Então, gente, a gente tem que parar com esse altar que a gente tem dentro de nós. Porque a gente não tem controle de absolutamente nada. Nada, nada. A hora de fazer é hoje. Mas você tem que fazer através. É o que o Senhor quer que você faça. Não é o que você quer. E a Bíblia diz que para a sepultura onde nós vamos não tem obras, não tem músicas, não tem mais pregações. Então eu preciso gastar minha vida hoje para fazê-lo conhecido. Eu não posso ser Deus de mim mesma, mas eu preciso deixar Deus controlar a minha vida, controlar as minhas emoções. E em 1 Timóteo 2, versículo 3 ou 15, é a outra referência que existe falando sobre Eva. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que tem sido enganada se tornou transgressora. Entretanto, a mulher será salva dando à luz a filhos. Então, gente, Paulo, ele não está desculpando Adão. Porque a primeira impressão que a gente tem quando a gente lê esse texto, porque tem aqui, quer ver? Em Romanos, ele não exclui Eva. Porque Paulo, ele coloca Adão e Eva como responsáveis. Então esse texto aqui ele fala de Eva, mas no outro texto ele fala de Adão. Então ele não exclui nenhum e nem outro. Ele não está desculpando Adão ou diminuindo a culpa de Adão em virtude de Eva. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui
é que o homem, ele foi condenado quando ele pecou ao trabalho árduo. E a mulher, Eva, ela foi condenada às dores de parto e ser sujeita ao seu marido. Uma coisa é você sujeito ao seu marido quando ele tem caráter de Cristo, semelhança de Cristo. Outra coisa é você sujeitar quando ele não tem. E esse foi um dos preços do pecado. Você se sujeitar muitas vezes a homens que não vão ser justos a você, que não vão ser fiéis a você, que não vão te tratar com dignidade que você merece. Então esse foi um dos preços do pecado. São esses dois preços. Então tanto um quanto o outro sofreu uma consequência do seu pecado. Mas tanto um quanto o outro, eles podem ser alvo e salvos pela fé e obediência de Cristo. Então sabe o que eu aprendo aqui? Que não quer dizer que você errou uma vez, você tem que errar sempre. Não quer dizer que você foi quebrado em uma área da sua vida e você vai ter sempre essa área como desculpa para dizer: essa área eu não mudo, eu sou assim. Nasci assim, vou morrer assim. E essa síndrome de Gabriela, ela precisa ser quebrada em nome de Jesus, porque existe transformação. Deus quer te evoluir, Deus quer te fazer você colocar para fora o seu potencial. A Bíblia diz que a luz do cristão é como a luz da aurora. Ela vai brilhando, brilhando e brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito, até esse dia chegar. É cada dia buscando ser melhor, é cada dia crescendo, é cada dia aprendendo, é cada dia renunciando à sua carne, é cada dia evoluindo em Deus. E é isso que o Senhor nos chama para viver hoje, gente. Essa evolução. E não quer dizer que você falhou lá atrás, que você vai viver essa falha pro resto da sua vida. Porque embora eles tenham vivido sim a consequência do pecado deles, Deus deu uma luz. Deus deu uma esperança. Deus disse: do ventre da mulher vai nascer aquele que vai pisar a cabeça da serpente. Aquela maldita serpente que enganou Eva. Aquela maldita serpente que trouxe o pecado ao mundo. Aquela maldita serpente que que persuadiu Eva, que conduziu Eva ao pecado. Jesus, ele veio para vencer a morte. Jesus, ele veio para vencer aquilo que nos rouba do nosso destino. Jesus, ele veio para nos restaurar de áreas que nós fomos quebradas. Então não quer dizer que você errou lá atrás, que você vai viver sempre. Não é uma desculpa para o erro. Isso é o que é importante. Isso é o que importa para Deus, que há uma esperança para quem está em Deus. É diferente. Há uma esperança para quem errou, para quem pisou na bola, e Deus está dizendo: ei, eu te quero, eu ainda vou reconstruir a tua história, eu sei que você falhou, mas eu ainda tenho um plano e uma intenção para você. Foi isso que Deus fez com Eva. Eles pecaram, mas a intenção de Deus não mudou. Mudou o formato, mas a intenção de Deus não mudou. Só foi o formato que foi mudado. A intenção de Deus permaneceu a mesma. Então tem gente que está no fundo do poço e não quer sair. Sabe por quê? Porque acha que a lama do seu pecado, que acha que o seu pecado vai afrontar Deus. Tem gente que quer proteger a santidade de Deus. Ah, não vem com essa roupa não, porque Jesus é muito santo. Ah, não vem com esse seu pecado não, com essa bebida não. Acha que é Deus. Ah, não pega água. Eu já ouvi gente falando isso. Não pega água nessa geladeira não, porque tem cerveja dentro. É uma santidade, é uma pureza, como se Deus precisasse de alguém para defender a santidade dele.
Deus não precisa de ninguém para defender a sua santidade. Deus não precisa do seu discurso de santarrona para defender a santidade dele. Deus não precisa do seu discurso de super espiritual para defender a santidade dele. A sua lama e a sua imundícia não agride a Deus, não torna Deus impuro, não torna Deus menos santo, não afronta Deus quem Deus é, porque quem Deus é nada muda. É tanto que a Bíblia diz que uma mulher do fluxo de sangue imunda pela sociedade tocou, mas ele não foi contaminado, porque Jesus está acima do teu pecado, Jesus está acima da tua falha, Jesus está acima da área que você foi frustrada e quebrada. Jesus está acima e ele diz, vem do jeito que você está, vem quebrada. Porque tem muitas pessoas que dizem assim, o dia que eu parar de beber, o dia que eu parar de fumar, eu vou para Jesus. O dia que eu me casar com meu marido, eu me batizo. Gente, toma uma posição hoje com Deus. Assuma hoje o seu compromisso com Deus do jeito que você está. Obviamente que para você se batizar, você precisa, estar casada, mas você pode caminhar com Jesus. Você pode caminhar com Ele. Você pode viver uma vida com Ele do jeito que você está. E à medida que você vai caminhando com Deus, Deus vai movendo. E quando você nem vê, você vai não estar mais fumando, você não vai estar mais bebendo. Esse casamento que não está definido, que está indefinido, vai ficar definido. Áreas da sua vida que você está perdida vão se encaixar. Pare de achar desculpas para dizer, por causa disso eu não me posiciono, por causa disso eu não vou para Jesus, por causa desse meu pecado eu ainda gosto de balada, eu ainda gosto de beber. Ei, minha irmã, vem do jeito que você tá, porque Jesus é aquele que completa a obra que Ele começou. Então não dê desculpas dos seus erros, não dê desculpa das tuas fraquezas, para dizer, é por causa disso que eu não vou. Venha, porque a tua lama, a tua sujeira não agride a Deus, mas muito pelo contrário, quando você deixar Jesus entrar na tua história, Ele vai te purificar, Ele vai te limpar. E algo que Deus falou comigo através desse versículo, dessa palavra em 2 Timóteo, em 1 Timóteo, é que o parto, porque Paulo também escreveu aqui, que o parto, quando ele se refere ao parto, quando ele se refere a respeito de Eva, ele se refere à reconstrução da mulher, que se dá no nascimento de Jesus, porque Deus, ele liberou uma promessa para ela. Deus liberou uma promessa de que essa mulher pecadora nasceria aquele que salvaria não só o pecado dela, mas salvaria toda a humanidade. Salvaria todos e daria a todos a chance da redenção. E aqui as mulheres quebradas que eu aprendi são salvas pelo mais importante de todos os nascimentos, que é o de Jesus Cristo. A única solução de uma mulher quebrada se dá quando Jesus nasce na sua história, quando Jesus nasce na sua vida, quando você deixa Jesus nascer na sua história. Não importa onde você tem pecado, não importa onde você tem errado, deixa Jesus nascer no seu coração, deixa Jesus se fazer real na sua vida, e você vai ver que valerá a pena. Não importa o quão você realizou, ou quão longe você está, ou até mesmo de começar. Só vem, só começa, não importa. Talvez você diga, nossa, eu estou muito longe de começar, ou de alcançar ainda aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Mas se você ainda estiver viva,
se você ainda estiver viva, há uma mulher muito mais poderosa, uma mulher decidida, esperando para criar raízes e para produzir frutos dentro de você. Há uma mulher com grande potencial dentro de você. Há uma fonte pronta para jorrar dentro de você. E mesmo que você diga, mas eu nem comecei, eu estou longe de começar, ainda há essa mulher dentro de você. E se você estiver viva, ainda há essa mulher. E minha missão é te ajudar, é ajudar você a acessar a fonte do seu potencial, a fonte do seu valor, a fonte que gera alegria, que traz superação, que está dentro de você. Até que você não tenha nenhuma outra opção que não seja viver o seu máximo potencial. Até que você não tenha nenhuma outra opção de se render àquilo que Deus tem de projeto para a sua vida. E é exatamente isso que o Senhor quer fazer. Essa sua versão ela é poderosa. Sabe por quê? Por causa da sua vulnerabilidade. Deus não usa mulheres arrogantes. Deus usa mulheres aquebrantadas. Sabe por que Deus me quebrou tanto? Ou te quebrou tanto? Porque Deus vai te usar quebrantada. Deus, ele não tolera, ele não suporta pessoas arrogantes. E se tem uma coisa que mulher quebrada, quebrantada, ela é humana. Ela não olha para o outro com desdém, porque um dia ela foi quebrada. Ela olha para a dor do outro como compaixão. Ela olha para a dor do outro com misericórdia. Sabe? E essa versão que Deus quer fazer brotar, esse potencial, ele não vai se envergonhar do caminho que te levou até onde Deus quis te conduzir. Não vai se envergonhar da sua história. Não vai se envergonhar das suas cicatrizes. Porque essa versão sua é tão completa que um relacionamento não vai ser a sua necessidade, mas vai ser uma cereja do bolo. Essa sua versão, ela tá tão completa, tão preenchida por Deus, que você não vai acreditar que o céu é o limite, mas que ele é apenas um outro nível, mas não um limite. Aleluia! Não sei se você está entendendo, mas Eva, ao comer do fruto, ela não mudou a intenção de Deus. Então, quando você peca, quando você é quebrada, quando as circunstâncias vêm, você é frustrada, isso não muda a intenção de Deus, a intenção original que Deus tem para a sua vida. Pode mudar, sim, a forma como ele vai cumprir a sua intenção, mas não muda o projeto original que Deus tem para a sua vida. E eu sou testemunho disso, nas áreas da minha vida que eu estava quebrada. Eu pensei, nossa, acabou. Aquilo que um dia Deus disse para mim, aquilo que um dia Deus falou que ia fazer na minha história, acabou. Eu sou prova disso, gente. Mas eu vi que ele mudou a forma, talvez. Ele mudou os caminhos, ele mudou o meio. Mas o plano dele continua sendo o mesmo. A intenção de Jesus comigo continuou sendo a mesma. Sabe? E Deus, ele permanecia desejando caminhar com Adão, caminhar com Eva, tendo uma parceria. E Deus, ele continuava tentando caminhar com a humanidade diante de todos os pecados, querendo manifestar a glória dele sobre esta terra. Mas simplesmente por causa das nossas escolhas, por causa da sua escolha, Eva teria que assumir a difícil tarefa de ver além da depravação da sua vida presente. Ela tinha que lutar
a luta, uma luta para ser a Eva que Deus queria que ela fosse. Ela teve que enfrentar uma luta para viver o futuro que Deus tinha para ela. Então ela teve que se deparar com a depravação do seu tempo presente, da situação do tempo presente, do caos que ela acabou ocasionando, mas permanecendo com Cristo, para que Ele fosse o parceiro, para que o seu futuro e o seu propósito fosse destinado, fosse designado por Deus. Ela continuou. E ela teve que enfrentar uma luta que muitas vezes nós temos que enfrentar. Ela teve que lutar. Qual era a missão de Deus? Era multiplicar. Ela teve que lutar para isso. Eva, ela teve que lutar para ver onde ela se encaixava no mundo. Ela teve que lutar para superar os seus erros e ainda assim permanecer conectada com Deus e com os outros. Eva teve que lutar como se o mundo dependesse disso, porque dependia. Apesar da dor, ela tinha que permanecer de pé. Apesar das dores que o pecado causa, ela tinha que permanecer de pé. Imagine se a gente parasse de minimizar as nossas lutas e reconhecêssemos que é isso que está impedindo, que está nos impedindo de sermos a nossa melhor versão. Isso não é uma ameaça apenas para mim, mas isso é uma ameaça para o mundo. Não é apenas uma baixa autoestima, um pouco de ansiedade, um pouco de depressão. Não é apenas uma amargura. É uma ameaça para quem você foi chamada para ser nesta terra. E isso não se trata apenas de uma ameaça para você. Porque quando você não vive o seu máximo potencial, é o mundo que perde, são outras mulheres que perdem, são as gerações que perdem. Quando você não se torna melhor, quando o mundo não pode ficar melhor. Gente, se você não se tornar melhor, o mundo não pode ficar melhor. Se você não se reconstruir, se você não se posicionar, o mundo deixará de ser um pouco melhor porque você não se reergueu. O mundo precisa de você. Amém. Tá falhando a minha voz? Deve ser minha internet que tá meio ruim. Voltou? Tá me ouvindo agora bem? Então, gente, não é só um sentimento. Não. Isso é uma ameaça para quem você foi chamada para ser nessa terra. Eva, ela cometeu um erro. Mas ela tinha uma perspectiva sobre como era importante corrigir o percurso. Como era importante permanecer virando a página. Sabe, nessa missão de resgatar Eva, foi porque ela foi penalizada porque ela fez. Mas mesmo assim, ela não deixou de lutar. E é aqui que eu aprendo, sabe? Eu não vejo mais Eva como uma mulher que muitas vezes falhei. Eu tô meio apaixonada por Eva. Então eu não vejo Eva mais como essa mulher. Eu vejo Eva como um reflexo de mim. Eu vejo ela como um reflexo de quem eu sou e de todas outras mulheres que foram capazes de ver o seu futuro apenas através do filtro, do medo, da angústia, da dor, da vergonha, da decepção. Sabe, nesse processo de estar apaixonada por Eva, eu creio que Deus está levantando mulheres que não vão deixar de viver o seu máximo potencial por áreas da sua vida que foram quebradas. Sabe, como se eu quisesse gritar para o mundo todo, há uma esperança
para mulheres que foram quebradas. Há uma esperança para mulheres que foram feridas. Quando o pecado entra, quando a provação entra, quando as circunstâncias que você não previa, que você não controlou, entraram, existe um potencial, existe uma mulher dentro de você. E essa mulher é esse potencial que Deus ele quer colocar para fora. Amém. Gente, eu vou quero terminar te convidando para ter essa reflexão sobre Eva. E não importa se hoje você está perdendo, se hoje você está ganhando. Uma coisa eu sei, a Bíblia me prepara para perder. Porque quando eu perco, quando eu aprendo a perder, Deus me apronta para ganhar. Quando eu tenho sabedoria, maturidade para chorar, mas para secar as lágrimas logo. Quando eu tenho maturidade para virar a página logo. Quando eu tenho maturidade para encerrar um ciclo tóxico, eu estou pronta para vencer. Em nome de Jesus. E o meu marido, ele falou algo que mexeu muito comigo sobre a morte da Marília Mendonça. Que a morte, ela é uma coisa que nos confronta, né? Mas a verdade é que todos nós já já nascemos sabendo que vamos morrer, já nascemos prontos. Mas sabe qual é o problema? É que nós não nascemos prontos para viver, nós não estamos prontos para viver uma dor. A gente não está pronto para viver uma pessoa que a gente ama, que Deus levando. A gente não está pronto para viver diante das áreas que nós fomos quebradas. E se tem algo que uma mulher quebrada tem, é o poder de se reerguer, o poder de se levantar novamente, o poder de aprender a viver dias felizes e nos dias que foram quebradas. Porque ela não deixou que a área que ela foi quebrada definisse quem ela foi chamada para ser. E ela sabe que o mundo depende dela. Que o posicionamento dela, quando ela vira a página, quando ela seca as lágrimas, o mundo se torna um lugar melhor. Porque ela não paralisou. Deus te convida a não parar na dor. Amém? Essa é a minha palavra. Essa é a palavra do Senhor para o seu coração. Essa palavra que o Espírito Santo ministrou sobre nós para compartilhar com vocês. Amém? E eu quero orar agora. Te convido agora a orar. E eu já sinto a presença do Senhor aqui, mais uma vez, neste lugar. E que a gente possa olhar para essa história, né? Essa história de Eva, com um olhar diferenciado. Olhar para Eva e ver um pouco de nós. Porque se Jesus olhou para ela e deu um rastro de esperança, por que a gente não pode dar? Dê para você a esperança para áreas cortadas da sua vida. Há esperança de se levantar e de se reerguer. Aleluia. Te amamos, Espírito Santo. Te agradecemos, Pai, porque podemos sentir a Tua presença aqui. Sabemos que Tu é o doce Espírito Santo que nos reergue, apesar das nossas dores, apesar das nossas falhas, apesar das áreas que fomos feridas. Obrigada, Jesus, porque o Senhor não abre mão de nós. Obrigada, Jesus. Obrigada porque muitas vezes parece que o mundo é maior que a gente e que a gente nunca vai conseguir superar uma dor. Muitas vezes a gente acha que não vai conseguir se levantar depois de uma queda. Muitas vezes a gente acha que não vamos conseguir sorrir de novo depois de uma decepção. Parece muitas vezes, Deus, que a gente não vai conseguir sorrir de novo depois que tivemos uma decepção, uma área da nossa vida em que foi trincada, frustrada. Quando entramos num relacionamento e não tínhamos um objetivo, Pai. E sem querer, nós mulheres, as mulheres engravidaram, mulheres que muitas vezes eu recebo algumas mensagens aqui no meu WhatsApp, mulheres que caíram, mulheres que muitas vezes fizeram um aborto
e são aprisionadas no lugar de culpa, no lugar de condenação, e como se isso definissem o destino delas. Mas não define, Deus. Existe ainda potencial. Se elas estão vivas, ainda existe uma mulher decidida. Existe uma mulher que vai gerar bons frutos para nascer, para sair para fora. Não importa onde elas falharam. O Senhor não despreza elas, mas o Senhor toma elas pelas suas mãos e hoje faz elas se reerguerem novamente. Não importa onde erraram, mas elas podem ainda acertar. Elas ainda vão poder sorrir novamente. Elas vão poder se levantar, se alegrar novamente. Porque este é o Deus que eu sirvo, um Deus que não despreza mulheres quebradas. Este é o Deus que eu sirvo, um Deus que faz mulheres quebradas serem armas poderosas nas mãos do Senhor. Porque o lápis quebrado ainda pinta. Mulheres que estão quebradas porque deram o seu coração a alguém que só as lhe machucaram. Mulheres que estão quebradas, que estão passando dificuldade, o marido abandonou, estão sozinhas. Mulheres que foram quebradas porque foram perseguidas em suas igrejas, porque julgam, caluniam, falam mal. Mulheres que estão quebradas por amizades, palavras de lideranças, muitas vezes decepções com liderança. Mulheres que estão quebradas em todas as áreas da vida, Pai. Reconstrua hoje. Em nome de Jesus, nós entregamos para Ti todos os nossos pedaços. Entregamos para Ti todas as áreas da nossa vida. E te pedimos, Pai, realize em nós o Teu propósito. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Muito obrigada por estar aqui comigo nesta live. E a minha oração é que essa palavra ela venha gerar algo muito mais poderoso dentro do seu coração. E que o Senhor fale de forma particular com cada uma. Em nome de Jesus. Um beijo, fiquem com Deus, gente. Até terça-feira que vem. Amém? Um abraço e um beijo no coração de cada um.